Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no Sintetizando de hoje estarei dando continuidade ao livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Logoterapia é uma psicoterapia centrada no sentido. Diferentemente da psicanálise, ela se concentra no futuro do paciente e não no passado. Não busca trazer à tona situações do passado para explicar ou se entender comportamentos do presente. Ressalta a vontade de sentido, ao invés da vontade de prazer da psicanálise de Freud ou da vontade de poder da psicologia individual de Adler. Viktor faz críticas a autores que dizem que sentidos e valores são mecanismos de defesa, como a sublimação ou a formação reativa. Isto é, no caso da sublimação, é quando temos um desejo que nos causa angústia, algo que não é socialmente aceito. Então substituímos este desejo por algo aceitável socialmente. No caso da formação reativa, é quando agimos diametralmente àquilo que desejamos, exatamente para suprimir o desejo real, que não é agradável ou não é aceitável socialmente. Neste caso, para muitos autores, os sentidos e valores são algo apenas para disfarçar desejos que agrediriam o ego por causa da angústia. A pessoa criaria um sentido para a vida ou tomaria algo como um valor para camuflar a própria falta de sentido e de valor que há na vida, e assim não sentir angústia. Porém, Viktor discorda, pois, como ele mesmo vivenciou, pessoas são capazes de viver e morrer por seus ideais e valores. A logoterapia e a psicanálise se assemelham quanto ao processo analítico, onde se conhecerá o paciente o que o levou a pedir ajuda, o que está incomodando-o, etc. Não obstante, a psicanálise enfatiza o inconsciente do indivíduo, enquanto a logoterapia busca algo proposital, como o sentido em potencial da existência do indivíduo, a sua vontade de sentido. Para a logoterapia, o ser humano deseja, acima de tudo, cumprir um propósito, e não meramente satisfazer seus instintos ou se adaptar à sociedade. Viktor chama de frustração existencial quando a vontade de sentido é frustrada, o que resulta em neuroses noogênicas. No entanto, Viktor diz que nem todo conflito é neurótico e que certa dose de conflito é até sadia e normal, assim como o sofrimento não é algo patológico. Quanto mais o tempo passa, mais pessoas sofrem com o que se chama de vazio existencial. E este vazio existencial é consequência de duas perdas que o ser humano sofreu ou vem sofrendo. O primeiro é o instinto mais básico para a regulação do comportamento e para a sobrevivência, que é a segurança. Ele precisa fazer escolhas, tomar decisões. E a outra perda são as tradições, que serviam de base para o comportamento. Ao se perderem tanto a segurança quanto as tradições, o ser humano parte ou para o conformismo, ou seja, faz o que os outros fazem, ou então parte para o totalitarismo, fazendo aquilo que os outros querem que ele faça. Isto porque não há tradição, não há referência que lhe diga o que deveria fazer e nem um instinto que lhe diga o que deve fazer. Isso acaba gerando o vazio existencial, e por haver este vazio, o indivíduo vicariamente compensa esta vontade de sentido frustrada pela vontade de poder, que geralmente está voltada ao dinheiro, ou pela vontade de prazer, onde a libido sexual adota proporções descabidas, inadequadas nesse vácuo existencial. A logoterapia tem mais a ver não com a indagação do indivíduo sobre qual o sentido da vida, mas ter a consciência de que é ele que está sendo questionado,
De acordo com a logoterapia, a responsabilidade é a essência da existência humana. A responsabilidade demonstra o imperativo categórico da logoterapia, que é o seguinte: viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você estivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Tem-se o dever de agir de modo responsável. E falando de responsabilidade, devemos pensar perante o que ou perante quem somos responsáveis. Victor compara o papel do logoterapeuta com o de um oftalmologista. Ele busca melhorar a capacidade de enxergar a realidade, amplia a visão da pessoa para que ela veja o sentido no mundo. Não é um olhar para o interior, mas um olhar para fora, para o mundo ao redor. Ele diz que quanto mais a pessoa se esquece de si mesma, se dedicando a servir uma causa ou a amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. As nossas potencialidades são transitórias, porém, no momento em que são realizadas, ou seja, quando vivemos ou conquistamos algo que buscamos, ficam salvas e resguardadas no passado. A vida está constantemente nos dando, no presente, a oportunidade de nos realizarmos e somos responsáveis por ou concretizá-las ou não, de alcançarmos algo ou não, de nos tornarmos quem deveríamos ou não. Como Victor diz, ter sido é a mais segura forma de ser. Ele ainda diz que os velhos não têm que invejar os jovens por eles terem tantas oportunidades hoje e terem tanto vigor, porque enquanto para os jovens há possibilidades, os velhos têm realidades que foram vividas, alcançadas e até realidades de sofrimentos enfrentados e suportados com bravura. Mesmo dos sofrimentos que passamos, temos de nos orgulhar. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Em Busca de Sentido. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizando.